Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos iniciando hoje o capítulo 2 do livro de Marcos, onde nós já finalizamos o livro de Mateus, que vou te dizer, viu, foi uma bênção. Mas se por acaso você está chegando agora no canal, e você também tinha o interesse de ler o livro de Mateus, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo, que no final nós vamos te deixar a playlist do livro de Mateus, que compõe todos os capítulos, e também vamos deixar para você o capítulo anterior a esse, Marcos capítulo 1. Ou você pode entrar diretamente no nosso canal, que lá você vai encontrar tanto a playlist de Mateus, como vários outros conteúdos que tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Pode entrar que a casa é sua, fique à vontade. Mas antes de começarmos, já sabe, né? Já vai deixando aí aquele like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Tudo isso é muito rápido e fácil de fazer. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui em todas, pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito, e aqui você deixa um comentário, deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar, clica em compartilhar, você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E se você não sabe para quem você pode enviar esse vídeo, eu vou te dar uma ideia. Abre a sua agenda, tanto do WhatsApp ou qualquer rede social sua, e vai rolando. O primeiro que te chamar a atenção, você envia e deixa com que o Espírito Santo venha fazer a obra na vida dele. Eu tenho certeza que depois essa pessoa vai te agradecer. E é isso aí, bora para mais um capítulo. Vem comigo. Marcos capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Notou aí porque Jesus não queria que se anunciasse os milagres que ele fazia? Justamente por causa das aglomerações de pessoas que só queriam receber o milagre. Você vê alguma semelhança como essa nos nossos dias de hoje? Deixa aí nos comentários. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Veja comigo, meus irmãos, o que está escrito ali em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E também o que está escrito em Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E para finalizar, vamos ler o Salmo 103, versículo 2 e 3. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E vários outros versículos do Antigo Testamento mostram que somente Deus é capaz de perdoar pecados.
Então aqui, Jesus está mostrando tanto para esses escribas quanto para todo o povo que ali estava a sua divindade. Já outros que contestam a divindade de Jesus diz que Deus deu especificamente para Jesus esse poder de perdoar pecados. Mas se você ler todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar base bíblica nenhuma para essa afirmação. Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Um fato interessante aqui, meus irmãos, é que essa enfermidade desse homem poderia estar atrelada a pecado. É por isso que Jesus, em primeiro lugar, ele perdoa os seus pecados para depois curá-lo. Era um costume naquela época se fazer conexões entre enfermidade diretamente com o pecado. Veja o que Paulo nos ensina ali em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas não podemos generalizar que todas as enfermidades são por conta de pecado. Veja o que o próprio Senhor Jesus nos ensina ali na passagem de João capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós temos um vídeo no nosso canal que fala exatamente sobre esse assunto, as consequências do pecado, até mesmo na vida do cristão. Se por acaso você tiver interesse, eu vou deixar ele no card aqui para você, ó, esse que está aparecendo aqui. Tá combinado? Só que não vai agora não, vamos continuar aqui, ó, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Este Levi aqui, meus irmãos, é Mateus, e o fato dele estar sentado na coletoria, isso mostra que ele era um cobrador de impostos para o Império Romano. E essas pessoas eram odiadas pelo povo judeu, considerados como os traidores da pátria, e nós veremos posteriormente eles chamando essas pessoas, os cobradores de impostos, de publicanos. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Conseguiu perceber aí, meus irmãos, a diferença que eles fazem entre os publicanos e pecadores? Daí você vê o tipo de gente que Jesus estava levantando para o seu ministério. O homem só consegue ver o exterior, mas Deus é aquele que conhece o nosso interior. E por pior que fossem essas pessoas, eles acabaram se tornando os melhores em divulgar o Evangelho e até mesmo morrer pela palavra de Deus. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? O jejum, meus irmãos, era um costume dos mais religiosos, e eles faziam isso pelo menos 2 vezes por semana. Veja essa afirmação ali no livro de Lucas, no capítulo 18. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas veja agora a resposta de Jesus.
verso 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O que Jesus está explicando aqui, meus irmãos, é como se você fosse numa festa de casamento e você está ali se alegrando com o noivo, mas você não quer comer nada, você está em jejum. Isso seria até uma desfeita para com o noivo presente. E é isso que Jesus está explicando. Enquanto os discípulos estavam na presença de Jesus, não tinha necessidade nenhuma deles jejuarem, mas sim aproveitar a presença de Jesus e extrair o máximo daquilo que ele ensinava. Porque tempos viria em que Jesus seria tirado. Jesus já está falando aqui também sobre a sua morte, que quando ele partisse, aí sim os discípulos deveriam jejuar para fortalecer o seu espírito, porque a perseguição que viria contra eles seria gigantesca. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui, meus irmãos, Jesus está fazendo um comparativo com a nova aliança que estava sendo estabelecida juntamente com a velha aliança, ou seja, que um costume não deve se misturar com o outro. Isso mostra que na nova aliança, todos os costumes judaicos acabam perdendo sentido. Verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja o que está escrito, meus irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este é um dos 10 mandamentos. Agora veja também o que está escrito ali em Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Esta é a lei de quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. Então essas são as leis daquilo que eles não deveriam fazer num dia de sábado. Este era um dia totalmente de descanso, onde até mesmo colher espigas se tornava um trabalho ao qual era proibido. Jesus mostra que Davi e seus homens violaram essa lei e ficaram impunes. Dá só uma olhada. Agora, pois, o que tens à mão, dá-me 5 pães à minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado.
se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, sendo os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. E também os sacerdotes que violavam as leis quando eles ofereciam sacrifício ao povo num sábado, aonde isso também era um trabalho. A verdade é, meus irmãos, que Jesus está mostrando aos fariseus como se deve guardar o sábado. Em primeiro lugar, sempre usar da misericórdia e nunca do extremo rigor da lei, assim como ele explica ali em Mateus capítulo 12, verso 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo e eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui. E me diz aí, você está gostando desse novo formato de leitura da Bíblia? Você está conseguindo agora ler e entender aquilo que você não entendia antes? Mas lembre-se, hein? Se ainda tiver com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder para você, tá ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí pelo menos o seu like, se inscreva no nosso canal, é tudo bem rapidinho de fazer, não dura nem um minuto, dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se, o de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito, aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas, pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito, e aqui você deixa um comentário, deixe pelo menos um amém aí que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar, clica em compartilhar, você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? Mas por acaso você estiver pensando, mas para quem que eu vou mandar esse vídeo? Eu vou te dar uma ideia. Você abre aí os seus contatos, vai rolando e o primeiro que te chamar a atenção é Deus que está mandando você enviar para ele. Então você envia e deixa com que o Espírito Santo venha fazer a obra na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que depois ela vai te agradecer. E com isso você estará ajudando essa obra a crescer e chegar a mais pessoas. Vamos juntos espalhar as boas novas do Evangelho a todo aquele que tem sede da verdade. E agora, meus irmãos, nós vamos te deixar o capítulo 1, se acaso você perdeu, e também a playlist de Mateus, tá lembrado? A playlist do livro de Mateus é essa que está aparecendo aqui para você, e o capítulo anterior a esse é esse que está aparecendo aqui, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.